Olá, sejam bem-vindas ao último episódio do aquecimento para a nossa jornada do emagrecimento feminino. E para você que está chegando agora, eu me chamo Bruna Menegaro, especialista em emagrecimento feminino, e aqui eu ajudo você a acelerar o seu metabolismo e emagrecer até 10 quilos em 15 dias comendo de tudo. Ó, sem passar fome, sem tomar remédios, sem fazer atividade física, e mesmo que você já tenha tentado de tudo para emagrecer, você está no lugar certo, porque aqui eu te dou as melhores dicas, as melhores sacadas para você conseguir emagrecer. E olha, meninas, quanta coisa incrível a gente passou durante essa semana de aquecimento, né? Quanta coisa maravilhosa. A gente falou aqui na segunda-feira sobre flacidez, flacidez nas coxas, sobre drenar a gordura localizada. A gente passou um pente fino nisso, né? A gente desvendou aqui os mitos e verdades sobre a drenagem, sobre gordura localizada, né? E como evitar esse tipo de problema. Então essa live ela tá salva no meu feed também, tá bom? No segundo dia, nós falamos como parar aí de viver comprando somente roupas pretas, somente roupas escuras, né? A gente trouxe aqui estratégias maravilhosas com a Carla, consultora de imagem e estilo, para você se sentir poderosa em qualquer roupa. Essa live também tá salva aqui no meu perfil. E logo na sequência, na quarta-feira, eu falei com vocês sobre comportamento alimentar, sobre emoções, né? Discutimos aqui como parar de se alimentar de forma emocional, não foi? Eu também deixei uma técnica super importante para você aplicar aí no seu dia a dia, para te ajudar aí a parar de comer por impulso. Então essa técnica também está salva no meu perfil, tá certo? Volta lá depois dessa live, vai lá e assiste. E ontem nós falamos sobre 6 chás poderosos aí que atuam na digestão e atuam também na parte aí da redução do inchaço e diminuição da barriga. Então ela também tá salva por tempo limitado, tá bom? E hoje, meninas, no último episódio de aquecimento para a nossa jornada do emagrecimento, que vai começar na segunda-feira, tá? Eu trago aqui um outro convidado muito especial, especialista na parte aí de rotulagem nutricional, na parte aí de toda a parte da indústria. Então hoje ele vai conversar com vocês sobre os 8 mitos aí, 8 mentiras, tá? Que a indústria te conta e que fazem aí você gastar mais dinheiro e também engordar. Então, olha, hoje tá babado, hein? Então eu vou chamar ele aqui para ele se apresentar para vocês e a gente continuar a nossa sequência de live, tá bom? Então, bora chamar ele aqui. Meninas, enquanto isso, ó, bora compartilhar aqui no aviãozinho, né? Bora enviar pra mulherada aí. Seja bem-vindo, senhor Venceslau, Boa noite, tudo para a bem? Tá me última ouvindo? live de aquecimento da jornada do emagrecimento feminino, né? Então eu vou deixar de te apresentar um pouquinho para elas, falar da tua experiência, o que que tu faz, o que que tu vai agregar hoje na vida delas. Legal. Bom, boa noite para todo mundo. Para mim é um prazer estar aqui de novo. Faz um tempinho que não participo de live, né? É É bom estar de verdade. volta aqui, né? Para falar de um assunto bastante interessante. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Venceslau. Eu também sou nutricionista, nutricionista esportivo, trabalho com mais foco em definição, desempenho. E um dos meus trabalhos também é dentro da indústria. Então, eu tenho um trabalho aí de quase 10 anos, uma jornada de quase uma década dentro da indústria, desenvolvendo suplementos, trabalhando nessa parte de rotulagem, entendendo como que funciona tudo isso. Então, eu venho trazer um pouco dessa experiência para vocês e trazer que há armadilhas que existem nesse mundo, né, desse mundo de produtos, para que vocês não sejam mais enganados, né, porque muita coisa que tem por aí, vocês compram, fazem vocês gastarem mais dinheiro e ainda engordam vocês. Então a gente vai discutir isso nessa live. Beleza. A tua imagem tá travada para mim, meninas. Para vocês também tá travada ou não? Agora voltou, acho. Aqui tá,
aqui para mim tá normal. Aqui dá uma travadinha, mas deve ser um delay aí do próprio Instagram. Pode Beleza, ser. gente. Meninas, antes de tudo, né, eu quero falar para vocês que esse aqui não é um tema aí para você parar de frequentar o supermercado, para você deixar de comprar aí alimentos industrializados, né? Até porque as pessoas confundem muito isso, né, Venceslau? O fato de ser industrializado com o fato de não ser saudável, né? Então, como é que é isso para ti? Bom, bacana. Exatamente, porque as pessoas elas têm uma ideia de que alimentos industrializados são todos ruins. E, na verdade, não é assim. Quando a gente diz que tem um alimento industrializado, é porque ele passou por um processo industrial, dentro de uma indústria, de uma fábrica, e nem todos são ruins. A gente pode dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente tem azeite de oliva, é um alimento industrializado, mas é um ótimo óleo, uma ótima fonte de gorduras, antioxidante, anti-inflamatório, reduz colesterol ruim, uma gordura fantástica. Existem outras opções de alimentos que também são industrializados. Tem o leite de caixinha, por exemplo. O pessoal acha que é um grande vilão e, na verdade, não é nada disso. As pessoas acham que ele é cheio de conservante porque ele dura muito na prateleira e, na verdade, não é por causa disso. Na nossa legislação no Brasil é proibido colocar conservante dentro do leite. O leite de caixinha ele dura muito tempo na prateleira por causa da embalagem dele, que é uma embalagem especial. Então, quando é feito, o leite é passado por um processo industrial lá na fábrica e esse leite ele é aquecido em uma temperatura mega alta. Essa temperatura super alta, o que ela faz basicamente é matar todas as bactérias que tem naquele leite e depois ele é resfriado e colocado numa embalagem Tetra Pak que protege ele do ambiente externo, do oxigênio, impede que ele tenha bactérias dentro dele. Então ele dura mais tempo na prateleira. Mas é só a pessoa ver que quando ela abre, a validade cai muito. Né? Então quando ele está totalmente lacrado, dura um certo tempo. Agora quando a pessoa abre, ali diz para consumir até 3 dias. Né? Então a embalagem faz ele durar muito. Então as pessoas muitas vezes tem isso na cabeça, não vou comer industrializados. Não, tem alimentos industrializados extremamente interessantes, que são, inclusive, saudáveis, fazem bem e potencializam até o emagrecimento. E outros que não são. Então é importante a gente saber essa diferença para entender que nem todos são vilões. Né? Exatamente. E existem marcas sérias por aí também, né? Não são todas, como o pessoal fala, que não presta, né? E que realmente aí pensam em nós, ou seja, no cliente, né? Não é só visando o lucro, como as pessoas falam, né? Mas a gente sabe, né, que por outro lado, muitas só querem vender, não é verdade? Com certeza. Né? A gente sabe que o capital é o que move as empresas. Né? Só que ao mesmo tempo, que tem empresas que elas crescem a partir de um marketing mais sujo, né? Muitas vezes utilizando estratégias que não são éticas para esse crescimento, vendendo muitas vezes promessas, ou então produtos que não são tão bons assim para crescer. Isso acontece, infelizmente, mas também tem empresas extremamente sérias, que têm um rígido controle de qualidade. E muitos não sabem disso, mas o nosso país é um dos que tem um grande controle. Né? Então, as indústrias de alimentos têm uma legislação bem dura sobre os alimentos. Né? Então, as grandes marcas têm que investir também muito dinheiro para conseguir se adequar a todo esse processo. Então, tem marcas fantásticas também, que buscam realmente a qualidade, trabalham com alimentos funcionais, com suplementos interessantes também, que podem ajudar a potencializar não só a saúde, mas o emagrecimento também. Né? Então, Exato. isso existe sim, né? Essa diferença. Perfeito. Meninas, quero saber se a gente continuar, né? Quem aqui está acompanhando as lives de aquecimento desde o início, comenta eu. E se você chegou nova hoje aqui de supetão, comenta. Sou nova aqui para a gente saber, né, gente? Porque, olha, a gente está há 10 dias fazendo live aí com conteúdos maravilhosos, né? É verdade, são poucas pessoas, né? Eu desconheço outros que façam tanto conteúdo de forma gratuita, como a Bruna faz aqui para vocês, por exemplo. É um trabalho fantástico, sério, bastante ético. E ela faz realmente dicas que fazem a diferença, ajudam a potencializar o emagrecimento, estratégias reais que realmente
ajudam mulheres a acelerar o metabolismo e chegar nesse objetivo de até 10 quilos em 15 dias. E melhor, né? Comendo de tudo, sem precisar de remédio, se matar na academia, mesmo que todas vocês já tenham tentado de tudo, né? Isso aí, eu quero perguntar também. Você já tentou de tudo para emagrecer? Sim ou não? E aí, menina, sim ou não? Ó, e faz um favor, hoje sexta-feira, o famoso sextou, mete o dedão aqui nesse aviãozinho que aparece aí, ó, no cantinho direito e compartilha com a sua amiga que já tentou de tudo para emagrecer e vive reclamando pra você. Amiga, eu não consigo emagrecer, o emagrecimento não é pra mim, eu não sei mais o que eu faço, todo ano é a mesma coisa. Ah, eu não emagreço porque eu sou ansiosa. Então compartilha essa live agora com ela, tá bom? Ó, temos pessoas acompanhando desde o início, temos pessoas que já tentaram de tudo para emagrecer, só não tentou o meu método, então, né? Porque o meu não tem erro, Com gente. certeza. Ó, e temos uma aluna aqui também, olha só, a Deia tá por aqui, ó. Plena sexta-feira, legal, hein? O pessoal guerreiro aí, a mulherada firme É, e forte nessa semana de aquecimento. Tem que aproveitar que hoje é o último dia da semana de aquecimento antes da jornada de emagrecimento feminino. perfeito. E quem não escreveu, o link tá na bio, então depois você vai ali. Bom, gente, e hoje esse tema aqui é uma grande oportunidade aí para quem tá aí aqui com a gente hoje, tá? E quem não tá, vai perder, porque talvez essa live nem fique salva. Então é a oportunidade de vocês aprenderem, né, como ir aí ao supermercado, não serem enganadas pela indústria, a não cair aí em rótulos mentirosos, não serem enganadas de fato e não levarem algo para casa e depois chegar e não ser nada aquilo que vocês achavam. E aí que está, você acaba engordando quando você não sabe o que você está levando para sua casa. Então, hoje é uma oportunidade de levar benefícios aí para a sua saúde, né? E não só a sua, mas de quem você ama, de quem mora com você, além também, né, de não levar prejuízos, que é o mais importante, tá certo? E, claro, economizar, que é muito importante também, né? Quem não gosta de economizar no mercado? Bom, mas pessoal, infelizmente aí é bastante comum isso acontecer, né? As pessoas investirem um dinheiro em certas versões de alimentos, né? E na verdade, às vezes não é nem aquilo que elas imaginam, né? E por acaso tem algum caso aí real para compartilhar com as meninas? Interessante. Eu tenho um caso bem interessante assim para contar, porque realmente, né, os produtos, todo produto que a gente compra é como se vestisse uma roupa, né? E essa roupa, ela é desenvolvida, que é a embalagem, para atrair o consumidor, para que a pessoa olhe aquele produto e ela se sinta atraída, que ela sinta o desejo de consumir. É só as pessoas pararem agora para dar uma pensada. Os produtos que são para crianças, o que a gente vê na embalagem? Vê ali o Bob Esponja, vê um bonequinho de ação, ver um personagem que está em alta, porque aquilo ali atrai a criança, né? Então, para cada público que esse produto ele é destinado, ele tem uma característica que vai cativar aquele consumidor voltado para ele. Então, um produto muitas vezes que tem lá na prateleira, então um desenho animado, não vai atrair o adulto, mas a criança vai. E a criança quer botar a mão lá, levar aquele produto, e o pai pega e compra para a criança ficar quieta de uma vez. E com os adultos também funciona da mesma forma, algumas frases chamam a atenção e tudo mais. Em relação a esse caso, que é bem interessante, é o seguinte, teve um período em que eu atendia na capital, dentro de uma academia. O foco principal era a nutrição esportiva, mas eu tinha algumas pessoas que não eram do meio esportivo, não eram nem atletas e tudo mais. Então, um dia eu atendi uma mulher que já estava na menopausa, ela era diabética, né? É diabética, e ela veio para a consulta com esse objetivo de melhorar a alimentação. O médico avisou ela, olha, tem que fazer uma alimentação específica para controlar esse açúcar no sangue. Então, a pessoa diabética, ela tem ali esse problema com alimentos açucarados, né? Então, ela me procurou, olha, eu preciso corrigir a minha alimentação e tudo mais. E aí, a gente começou um trabalho, né? Montamos uma estratégia voltada para isso, para que ela conseguisse também perder peso, porque ela também estava um pouco acima do peso, precisava emagrecer e controlar esse açúcar no sangue. E aí, montamos esse plano, ela já saiu da consulta com esse planejamento, tudo certo. Eu estava em contato com ela. Ela voltou mais ou menos uns 45 dias depois. Quando ela voltou, a gente fez
toda aquela conversa, ela disse que vinha seguindo, estava tudo certo, perdeu peso, mas a glicemia dela, né, que é o açúcar no sangue, não estava melhorando como a gente queria que melhorasse. Então estava achando estranho. Ela estava tendo resultado físico, né, na questão do peso dela e tudo mais, porém aquela glicose, aquele açúcar no sangue danado não estava melhorando tanto assim. Estranho. Vamos mexer em alguma coisa aqui ou outra, mexemos. Voltou um pouco depois, ela já estava, quando ela voltou a segunda vez, ela já estava dentro do peso que ela precisava estar. E aí melhorou um pouco esse açúcar no sangue porque ela perdeu peso, mas ainda alguma coisa estava estranha. Então, assim, eu disse para ela assim, né, fulana, para não dizer o nome dela aqui, né, como é que tá o final de semana? Não, estou seguindo, tudo mais, e comecei a conversar com ela, até que, mas não está comendo nenhum doce? Não, na verdade, assim, não estou comendo nenhum doce, mas eu achei no supermercado eles são uns quadradinhos assim, eu não lembro o nome deles agora, mas ela até depois me mostrou na internet a foto. Eles, assim, eles são doces, mas eles não têm açúcar, ó. E aí marcava na embalagem assim, ó, sem açúcar. E ela comprou um estoque daquilo ali, porque ela, né, gostava bastante de alimentos mais docinhos assim, para matar aquela vontade. Só que ela também não podia ficar consumindo a todo momento alimentos com açúcar. Então ela comprou esses alimentos, tá lá, sem açúcar, né? E ela estava consumindo tranquila, consumia 2, 3 daquele ali por dia. Aí quando eu olhei, eu disse, tá, mas tem alguma coisa estranha aqui. E aí eu virei, né, achei o rótulo na internet e comecei a ler os ingredientes. E aí o que acontece? Nos ingredientes não tinha açúcar, né, que é o que a gente conhece que é a sacarose, que é o açúcar de mesa, aquele branquinho. Né? Só que o que acontece? Tinha outro tipo de açúcar disfarçado ali dentro. Ali tinha alguns xaropes que davam esse sabor adocicado. Ou seja, eram açúcares disfarçados, né, que tinha dentro desse produto. E aí eu expliquei para ela. Ela ficou indignada, né? Como pode? Aqui marca sem açúcar, mas eles botam outro tipo de açúcar? Eles botam sem açúcar porque não tem o açúcar que a gente usa na mesa. Mas tem outros nomes aqui que são açúcares disfarçados. É por isso que o teu açúcar no sangue não reduz. Tá comendo 3 negocinhos desse aqui por dia. Então essa é uma das armadilhas que são usadas e que as pessoas caem. No caso dela, ainda pior, porque ela, com o diabetes, precisava controlar isso. Então, é uma armadilha que ela vinha caindo, até o momento que a gente descobriu, ela entendeu, e aí não caiu mais nessa cilada. Perfeito. Meninas, vocês sabem ler os rótulos dos alimentos de cabo a rabo? Sim ou não? Comenta aqui pra gente saber. Ó, e bora compartilhar essa live aqui que eu quero interação de um monte de gente. Bora mandar pra sua amiga aí. Se você sabe que tinha pessoas na live de ontem aqui e não tá aqui hoje, bora compartilhar com ela, tá? Hoje é a última live de aquecimento para nossa jornada que começa na segunda-feira, tá bom? E aí, meninas, vocês sabem ler os rótulos nutricionais de ponta a ponta? Sim ou não? Comenta aqui pra gente saber. Bom, gente, agora a gente vai começar a falar aqui das maiores mentiras, tá? Que a indústria aqui coloca, começa a te enganar e faz você gastar dinheiro, tá? Ó, temos pessoas falando que não sabem ler os rótulos. A Deia sabe porque ela é minha aluna, então ela tem que saber realmente. E o Venceslau, ele é um dos mentores do meu programa de emagrecimento avançado feminino, PAF. Então, lá dentro da plataforma de alunos, tem uma aula exemplar específica sobre rotulagem nutricional, né? A gente fala bem a fundo disso e a gente mostra como que certos produtos, eles usam roupas atrativas, né, que são as embalagens para poder cativar. A gente fala sobre realmente outras armadilhas que acontecem que as pessoas nem percebem. Então a gente vai a fundo nisso, realmente a gente ensina o passo a passo de como se tornar uma verdadeira especialista em rótulos, né, de uma forma muito simples também. Então isso aí que é legal, é ver as alunas elogiando, gostando da linguagem simples e entendendo. E depois dizendo, olha, nunca mais fui enganado. Fui no mercado e agora eu consigo escolher os alimentos, consigo ensinar as pessoas da minha família também a escolherem os alimentos de uma forma mais saudável, alimentos que melhoram não só a minha saúde, mas potencializam o meu emagrecimento. Não gasto mais dinheiro da forma que eu gastava, investindo em coisas que nem funcionam. Né? Porque existem alguns painéis, algumas
alguns pontos importantes sobre os rótulos ali, que a gente entende e aprende sobre cada um daqueles painéis que existem, porque os rótulos eles são divididos em painéis também. A gente fala sobre isso, né? Como que a indústria organiza aquilo para com certeza te cativar. É igual a gente fala isso na aula, que é quase como um homem que se investe muito bem para conquistar uma mulher, ele bota perfume, ele fala de forma cordial, carinhoso e tudo mais, e depois que ela casa com ele, ele não é nada do que ela imaginava. Então a gente aprende tudo isso nessa aula. Bom, meninas, então bora para as mentiras aqui que a indústria te conta e que você cai. A primeira mentira é dizer que o pão é integral, quando na verdade ele não é integral. Eu quero saber de vocês, quem aqui sabe identificar se o pão é integral, comenta aqui. Eu sei. E eu não sei se você não sabe. E aí depois no final, quando eu falar tudo, aí você vai responder novamente se estava correto ou não, tá bom? E aí, será que vocês sabem? Sim ou não? Vamos Bom, ver se gente. a mulherada tá afiada nisso aí. Afiada, né? Ó, para o pão ser integral, o primeiro ingrediente tem que ser o quê? Farinha de trigo integral. Nutri, mas o meu pão aqui na minha casa, ele tá escrito assim, ó. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Depois vem o quê? Farinha integral. Depois vem o quê? Açúcar. Depois vem o quê? Os conservantes. Mas na embalagem na frente fala que o pão é integral. Ele não é integral. Para ele ser integral, o primeiro ingrediente tem que ser farinha de trigo integral. Se ele tem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ele é uma farinha branca misturada com um pouquinho de fibra. Só. Mais nada, tá? Então, um pão integral ele tem que ter essa característica. Quanto menos ingredientes ele tiver, melhor é esse pão integral. Tá? E aí, quem falou que sabia? Bateu a informação agora? Sim ou não? Tá? Então, o pão integral, ele tem que ser assim. Não se deixem levar por... Ai, porque eu vi que a minha amiga está comendo pão integral. Ela falou que isso aqui é 100% integral. Será que é mesmo? Desconfiem. Só confiem no que vocês estão vendo. Tá bom? Isso é uma verdade, bem isso mesmo. As pessoas compram porque tá grande, né? Integral na frente, ou 100% integral, não vê nem os ingredientes, só pega o pão e leva embora. E depois ele nem é integral de verdade. E é o que acontece com vários outros alimentos também, tá? E agora, qual é a segunda mentira que tu pode contar para nós? A segunda grande mentira que a indústria conta para você, que muita gente acredita, provavelmente as pessoas que estão aqui assistindo acreditam nisso também, é que açúcar mascavo, açúcar demerara são opções incríveis, muito melhores e que vão ajudar a emagrecer e por isso você pode consumir sem problemas, né? A grande verdade é que açúcar é açúcar, independente do tipo. Pode ser branco, pode ser integral, pode ser açúcar refinado, açúcar cristal, mascavo, demerara, orgânico, tudo é açúcar. Ah, mas o açúcar mascavo ele passa por menos processo, ele tem mais minerais, o demerara é mais saudável, o orgânico isso. Olha, sinceramente, para o nosso corpo, todo o açúcar que a gente consome, ele age da mesma forma, tá? Igualzinho, não tem diferença. E o argumento de que tem mais vitaminas, mais minerais, não faz muito sentido, porque o açúcar não é um alimento que a gente vai consumir para ter vitaminas e minerais. Para ter vitaminas e minerais, a gente vai consumir o quê? Vegetais, verduras, legumes. Então, é plantado isso, né? É incentivado isso na cabeça das pessoas para que elas invistam mais nessas versões, né? Que muitas vezes deixam o alimento até menos gostoso quando comparado às versões tradicionais. São calóricos igual, porque é a mesma quantidade de caloria. O impacto no açúcar no sangue é o mesmo com esses produtos. Tem um pouquinho a mais ali de um mineral ou de outro, mas sinceramente isso não faz diferença no seu corpo no final das contas, né? A questão dos minerais. Então, isso significa que você não pode consumir açúcar nunca na vida? Não. Agora, se você troca o branco pelo mascavo, achando que vai emagrecer fazendo isso, ou que é muito mais saudável, está se enganando, tá? Porque não funciona assim, certo? Se você gosta, usa pouquinho. Jogando dinheiro também, né?
vai dinheiro fora, porque é bem mais caro. Algumas versões são bem mais caras desses açúcares, né? E acabam realmente comprometendo o emagrecimento. Porque às vezes a pessoa troca o branco, ela usa uma colher de chá por dia do branco. Aí ela compra o demerara, ela começa a usar 2 colheres de sopa por dia. Porque muitas vezes o poder de doçura é menor, né? Então ela aumenta essa quantidade e ainda engorda. Claro, está consumindo mais calorias, então vai ganhar peso mesmo. Perfeito. Já sabiam, meninas, dessas informações do açúcar? Sim ou não? Bom, a terceira mentira que te contam e que te faz gastar muito dinheiro sem necessidade. O que será que eu vou falar, né? Gente, são os alimentos low carbs que você encontra aí na versão de bolos, de panquecas. Enfim, hoje a gente tem uma infinidade de alimentos aí com essa finalidade. Ah, porque é low carb. Ah, é porque não engorda, porque é mais saudável. É, saudável ele é, mas ele te engorda. E sabe por que ele te engorda? Ele te engorda porque ele é feito somente de farinha de amêndoas, que é bem calórica. Ou seja, das oleaginosas em geral. Ele é feito da farinha de coco, ele é feito da farinha de castanha. Entenderam? Então, por isso que ele te engorda. Não é para todo mundo. Ele é extremamente saudável. Você pode comer, mas não com o objetivo de emagrecer. Ficar gastando R$ 20 num pão low carb, cara, não faça isso. É de comprar 2 versões de pão integral, né? Então, assim, isso é sem necessidade. Ah, eu tô com vontade de comer um pãozinho low carb, porque tem uma farinha diferente, joia. Agora, colocar isso na tua rotina, na esperança de que tu vai emagrecer mais rápido, e a pessoa que tá te incentivando a consumir isso, ela tá pensando aqui, ó. Então, por isso que eu falo, avaliem bem o que vocês estão fazendo, o poder aquisitivo que vocês têm, porque depois vocês saem falando, como eu já ouvi, ah, porque fazer dieta é caro. Depende de como que é a tua dieta. Se tu for num profissional que já tem essa didática de prescrever esses alimentos, realmente essa dieta não vai ser para o bolso de uma pessoa que ganha o salário mínimo, porque ela vai gastar todo o dinheiro dela com esses alimentos, tá? Agora, se o teu objetivo é emagrecer e gastando pouco, o pão integral ele super te serve. Porque basta você acrescentar castanhas no teu dia a dia que tu já vai suprir a quantidade de oleaginosas no dia. Tu não precisa comprar um pão de R$ 20, de R$ 25, como eu já vi. Gente, entenderam? Vocês ficaram chocadas com essa informação agora? Que isso aqui é Eu acho uma que teve coisa gente que que vem ficou. assim, é uma coisa que vem assim com muita frequência. Ai, não sei, o que tu acha de comprar um pão low carb? Eu assim, olha, não é uma coisa que eu costumo prescrever, porque não é uma coisa barata, né? E aí, meninas, o que vocês acharam? Essa é a maior mentira que as pessoas contam, que para emagrecer tem que consumir alimentos low carb. Não, ficaram chocadas, né? É. Ó, faz um favor, manda essa informação aqui para sua amiga, ó. Amiga, sabia que consumir alimentos low carbs não vai te emagrecer? Ela vai ficar chocada também. Então, bora compartilhar aí com ela. Ela vai dizer, o quê? Eu sempre comi? Depois aí, nunca emagreceu, só gastou dinheiro. E qual é Bem isso a mesmo. quarta mentira que contam? Fala para elas. A quarta mentira é o que eu chamo de o mito das porções. Esse aí, porque esse engana muita gente. Algumas pessoas até dão uma viradinha no rótulo para dar uma olhada ali na tabela nutricional, para olhar quantas calorias tem aquele alimento, né? Só que elas não percebem a questão da porção. Eu vou dar um exemplo do biscoitinho recheado. Aqui no sul a gente chama de bolacha recheada. Tá? O que acontece? A pessoa vira, tem a tabelinha nutricional lá, e aí lá traz várias informações, dentre elas as calorias, né? E a pessoa olha, legal, essa bolachinha aqui tem 146 calorias, vou levar. Só que ela acha que é 146 calorias no pacote inteiro, quando na verdade 146 é na porção, e a porção é de 2 biscoitinhos, 2 bolachinhas recheadas, 50 graminhas, 2 unidadezinhas.
Então, o que ela faz? Ela vai lá, come o pacote inteiro, achando que está consumindo 146 calorias, e o resultado não podia ser diferente, né? Porque ela exagera. Uma coisa é comer de forma controlada, né? Outra é comer um pacote inteiro de forma desordenada, achando que aquilo ali tem pouca caloria. E, na verdade, não. Para o pessoal ter uma ideia, em 2 biscoitinhos equivale aí a quase meio quilo de melancia. A gente já tira por aí, 146 calorias. Né? Agora, quando a gente pega, por exemplo, o pacote inteiro dessas bolachinhas recheadas, tem muito açúcar, muita gordura, isso até para o nosso paladar é muito atrativo, né? Nosso corpo ele gosta, a gente libera muita dopamina quando a gente bota na boca isso. Né? Então a pessoa acaba realmente exagerando. Não que não possa comer, né? A Bruna ensina isso para vocês que dá para emagrecer comendo de tudo, mas existe uma forma certa de você incluir esses alimentos. Então, o mito das porções é um erro muito grande, porque a indústria muitas vezes bota porções que não faz nem sentido, né? 1,5 pedaço, 1/3 de xícara. Ninguém toma 1/3 de xícara de alguma coisa. As pessoas tomam uma xícara, usam uma colher de sopa, usam uma unidade. E por que elas fazem isso? Exatamente para você olhar rápido e achar, opa, é pouco calórico, que legal, vou comer. Um pacote desses biscoitos recheados equivalem a mais de 600 gramas de batata doce cozida. Né? E quer ver quando a pessoa come em frente à televisão. Algo muito interessante que eu até queria compartilhar com elas é que teve um trabalho muito bacana que ainda foi publicado isso na época que o Paulo Musi era estudante, né? Foi professor nosso, ele é médico, e o que eles fizeram? Eles compararam o padrão cerebral de pessoas que assistiam televisão, pessoas que comiam e pessoas que assistiam televisão comendo. As pessoas que assistiam televisão tinham parâmetros cerebrais de quem assiste televisão. As pessoas que, enquanto comiam, tinham padrões cerebrais de pessoas que estão comendo. Agora, olha que interessante, as pessoas que comiam assistindo TV tinham um padrão sensorial de quem assiste televisão. Então, a pessoa perde a noção do que ela está fazendo. Né? Muitas vezes a pessoa está aqui comendo um biscoito na frente da televisão, quando ela já acabou, porque ela estava mais concentrada na televisão do que no que ela estava comendo. Né? Então, olhar a tabela nutricional é importante exatamente por isso. Porque esse mito das porções vai te pegar se você não prestar atenção na tabela nutricional, não ler o rótulo da forma certa. Perfeito. E muitas pessoas me relatam, nossa, eu como uma barra de chocolate na frente da televisão, quando eu vi já foi. Gente, isso já aconteceu com vocês? Comenta aí pra gente saber. É Quem super nunca, comum né? isso acontecer, muito comum. Ou um pacote de chips. Eu tinha uma cliente que ela comia uns 3 pacotes de chips assistindo um filme. E ela falava, nossa, eu comi 3 pacotes, nem me dei conta. Quando eu vi, eu tinha comido, o pacote estava vazio do meu lado. Então, isso é bem comum, tá? Bom, gente, a quinta mentira, se prepara, que agora você vai cair da cadeira, da onde você tá. Versão diet ser zero açúcar. Gente, ser diet não necessariamente significa ser zero açúcar, tá? Vocês viram o exemplo aí que o Venceslau deu para vocês, tá? Alimento diet é um alimento para dietas especiais, certo? Em que se retira algum nutriente. Anota essa informação, pelo amor de Deus, que eu tô falando a semana inteira, anota o que a gente está falando. Porque, olha, se você não anotar, você vai chegar no mercado e vai esquecer essa informação. Então, alimento diet, tá? É para dietas especiais, em que se retira algum nutriente. Ele pode ser zero colesterol, ele pode ser zero sódio, ele pode ser zero gorduras, ele pode ser zero alguma coisa. Então, eles retiram alguma coisa. Tá certo? Então, existem diferenças, tá bom? Então, isso é uma das maiores mentiras que te contam. Ok? Tá combinado aí? Entenderam? Se você entendeu, comenta aqui para eu saber. Entendi. Não entendi. Vamos ver, Ó, né? com a Michelle já aconteceu ali do pacote, ó. Já aconteceu comigo, sim. É bem comum isso acontecer. Tu não é a primeira e nem será a última. Muitas pessoas acontecem. Perfeito. E qual é a sexta mentira que contam essa mulherada?
A sexta mentira é que a indústria dá nome bonito para os ingredientes ruins, né? E a pessoa fica cativada com aqueles nomes. Quem nunca passou por isso, de pegar, às vezes, ler nos ingredientes um monte de nome que ninguém entende nada do que está escrito ali, né? Então, existe uma coisa enfeitada, né, dentro da indústria, que eles vão botando os nomes mais técnicos, mais bonitos, ingredientes que são péssimos para a saúde. E a pessoa não consegue entender, né? E ela acaba comprando. Um exemplo claro é os vários nomes que o açúcar tem. Aí é importante, como a Bruna já veio falando para vocês, anotar realmente tudo isso. Depois bate uma foto. Hoje é o último dia da semana, né, de aquecimento. Bate uma foto das suas anotações, posta nos stories, marca a Bruna ali para ela repostar, para saber que você realmente anotou tudo, aproveitou 100% todo esse tempo, toda essa informação que ela está cedendo para vocês de forma gratuita. Vocês têm noção quanto que vale todas essas lives de aquecimento? Vocês têm ideia disso? Então anota, bate uma foto, né? Posta nos stories lá, marca a Bruna. Tá? Então o açúcar, por exemplo, ele ganha vários nomes. Tá? Vocês podem anotar esses nomes. O açúcar ele pode estar disfarçado de dextrose, xarope de glicose, xarope de fructose, xarope de milho, glucose, melaço, melado. Tudo isso são tipos de açúcar. Porque as pessoas acreditam que açúcar é só o branquinho que a gente tem na mesa que vem da cana de açúcar. E na verdade não. Açúcar, para vocês entenderem, são todos aqueles carboidratos simplesinhos que tem uma molécula simplesinha que o nosso corpo absorve bem rápido, tá? Porque como a molécula é pequenininha, é fácil de quebrar, o corpo absorve muito rápido. Tudo isso é açúcar. Agora, aqueles carboidratos que o nosso corpo demora mais para quebrar, eles não são açúcares, tá? Agora, tudo o que é fácil do nosso corpo quebrar, tem molécula pequenininha, tudo isso é açúcar. Então, todos esses nomes, eles são açúcares disfarçados. Então, muitas vezes você vai ler zero açúcar, bem grande na embalagem. Quando você virar, tem lá xarope de glicose, xarope de glucose, xarope de milho, dextrose. Não tem açúcar. De mesa, o branquinho. Mas tem outros nutrientes ali, outros ingredientes que são iguaizinhos ao açúcar. Então essa é uma grande mentira que te conta que você acredita, gasta dinheiro com esse negócio e aí não engorda. Exatamente. Bom, gente, a sétima mentira que você cai. Nossa, como tem pessoas que caem nessa mentira, tá? É o que eu mais vejo. A indústria colocar ali uma pitada de ingrediente saudável. E quando falar uma pitada, é uma pitada mesmo, tá? Bem pouquinho. E escrever no rótulo. Feito aí com ingredientes naturais. E você vai na rotulagem, tem 0,01% ali do produto saudável. Então, isso, ó, é a maior Exatamente. mentira. Por isso que é importante saber ler a frente de um rótulo e principalmente todos aqueles nomes estranhos, todas aquelas informações de números. Aquela não tá para enfeite, ela tá para a gente saber identificar se é um alimento bom ou ruim, tá certo? Então cabe a nós entender isso, porque a indústria coloca, mas ela não te explica, cabe a você entender. Só que a maioria das pessoas não entendem. Então, por isso que eu desenvolvi o PAF e coloquei justamente uma aula exclusiva de 40 minutos só sobre rotulagem nutricional, de cabo a rabo, não foi? Foi. A gente trinchou tudo e transformou numa linguagem bem simples. Quem assiste aquela aula ali fica craque, a mulherada sai craque dali e não tem mais quem ganhe. Não tem mercado nenhum aí quem ganhe. A Michelle aqui também é uma aluna minha e ela já assistiu essa aula. Se a Michelle quiser falar, ela pode falar como que é a aula, porque a aula é fantástica. Não, nossa, sai perfeito. E qual é a oitava mentira que a indústria compra? Fala para nós. A oitava mentira é colocar algumas frases que são óbvias na frente do rótulo para chamar a atenção do consumidor, né? De vocês, mulheres que estão aqui assistindo a gente agora. Frases que não fazem sentido. Vou dar alguns exemplos para vocês. Tá? Primeira frase é quando a indústria vende algum óleo para vocês, tá? Como um azeite de oliva, por exemplo, e colocam bem grande assim, zero colesterol.
A pessoa vai olhar esse rótulo e vai dizer, ah, que azeite de oliva legal, é zero colesterol, vou levar. E leva embora. Qual que é o problema disso? Nenhum azeite de oliva tem colesterol. Colesterol é algo dos animais, né? Seres humanos, dos animais em geral. Os óleos vegetais que tem nas plantas, ele não existe colesterol na composição deles. Então eles botam zero colesterol ali, mas todos os óleos não têm colesterol, tá? Isso é algo comum, entende? Então, essas frases chamam a atenção, a pessoa não sabe. Eu vou levar esse azeite aqui, ele é bem mais caro, mas é porque ele não tem colesterol. Não, 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 não. Nenhum azeite vai ter colesterol. Porque não tem colesterol das plantas, tá? Isso é dos animais. É a mesma coisa se a gente pegar um leite e botarem bem grande assim, sem conservantes. É proibido usar conservante no leite no Brasil. Então essa frase não pode estar usando, não pode ser colocada ali. Mas alguns colocam para chamar a sua atenção. E aí você vê duas embalagens de leite. Uma sem nada e uma que está escrito sem conservante. Você leva qual? A que está escrito sem conservante. Só que nenhuma das duas tem conservante porque não pode usar conservante. Só que eles usam essas frases para te atrair, para que você compre aquele produto ali, né? Então isso a gente precisa ficar bem atento, que é uma grande mentira que a indústria te conta, te convence e faz você gastar muito mais. Tudo para chamar a atenção da gente, né? E eles conseguem. E quem é desinformado acaba caindo no golpe. Bom, gente, não acabou Exatamente. por aí. Ainda tem um bônus de uma nona mentira. Mas antes de eu falar ela, eu quero saber, vocês gostaram e ficaram impressionadas com essas 8 mentiras que a gente acabou de contar? Comenta aqui para a gente saber agora. Correndo! Comenta! São tantas pegadinhas que a indústria coloca, mas só anotei isso depois da aula do PAF. Olha só. Exatamente. Porque lá a gente destrincha. Aqui não tem como, gente. Em meia hora, 40 minutos de live, não tem como a gente dar uma aula exclusivamente sobre pegar um rótulo e destrinchar. Não tem como, tá? Aqui é 1% do que tem lá dentro, né, Michele? Né, ideia? Beleza? Ó, todo mundo aí gostou, então, das 8 mentiras. Vou dar só mais um minutinho, a gente já vai falar do bônus que eu preparei aqui da nona mentira, tá? E vocês vão ficar mais chocados ainda quando vocês forem ler o rótulo. Vão ficar mesmo. É 9 de um monte de coisa que elas têm que aprender ainda, né? Porque, olha, Aqui é eu só falei 9, 1%. né? É muita coisa, é muita armadilha. Impressionada e chocada colocaram, e agora eu vou virar professora sobre rótulos. O teu 1% tá garantido, Maria. O resto tem que aprender, né? Beleza, gente. O bônus, então. Usar polióis nas formas. Nutri, que diabo de nome é esse? Polióis. Alguém sabe o que é polióis? Comenta aqui. Eu sei, eu não sei. Comenta aqui pra gente ter uma noção. Que diabo são polióis, Nutri? Que nome estranho, nome feio. Ele é tão feio que você não sabe o porquê. O que são polióis? Gente, polióis são adoçantes usados pela indústria, tá? Mas tem um grande problema nisso. Tem um grande problema em usar esses adoçantes. Ó, nem imagina, a galera não sabe, tá? Além de ser super caro, eles fermentam muito a tua barriga, tá certo? Fazem você inchar, sem contar que torna esse ambiente intestinal um caos, uma proliferação de bactérias alucinadas. Vai te dando muitos gases, muita distensão abdominal, tu não sabe mais o que tu faz da tua vida. Então, muitos alimentos no mercado hoje têm polióis, e muitas vezes você está aí inchada, com a barriga estufada, endurecida, muitas vezes até com cólica, né? Intestino preso, é porque você está consumindo alimentos que têm polióis, ou seja, que tem esse tipo de adoçante. E geralmente esses alimentos eles já são um pouco mais caros, justamente porque tem isso daqui, tá? Então, ó, já é uma dica aí extra para vocês, tá? E aí? É bem
exatamente isso, porque realmente, o que eles fazem? Bom, vamos lançar uma versão aí sem açúcar, né? Então eles botam um adoçante, até realçam isso, não, um adoçante natural e tudo mais. Não, ele realmente é um adoçante natural. O problema dos polióis é que realmente eles fermentam absurdos na barriga, né? Absurdos. E quais que são esses polióis, né? Existem alguns exemplos: manitol, xilitol, eritriol, os ols da vida, tá? O mais conhecido é o xilitol. Exato. Aquilo ali faz a pessoa ficar uma máquina de soltar pum, tá? É violento o negócio mesmo. E aí a pessoa não entende. Poxa, estou me alimentando bem e estou assim estufada, incomodada. Exatamente por isso, por esses adoçantes. Então eles colocam, o produto fica mega caro, porque realmente são adoçantes caríssimos, tá? E você vai comprar, vai ficar toda inchada, estufada, a barriga dura, com cólica, gastando dinheiro ainda com isso. Pois é. Gente, então no episódio de hoje a gente quis trazer aí um pouco sobre uma parte da nutrição que é pouco explorada, tá? E aí, para quando vocês forem no mercado, vocês já terem uma noção, pelo menos de 1%, do que a gente falou aqui na live hoje, que vem lá de dentro da plataforma de alunos do PEAF, tá? Então, para que vocês consigam entender a parte da rotulagem nutricional dos produtos, né? Que vocês, que eu quero que vocês entendam é que vocês podem comer de tudo, basta saber identificar o melhor alimento, qual o melhor, qual o menos pior, né? Nessa parte, tá? E para que vocês levem os alimentos para dentro da casa de vocês, sabendo que vocês estão levando, para que vocês não sejam enganadas, como por exemplo a parte low carb, que eu vi que muita gente ficou surpresa, tá? Com a parte dos polióis, que vem aí a parte do xilitol, né? E vem toda essa gama de, eu tenho que consumir xilitol para emagrecer, eu tenho que consumir o melhor açúcar orgânico para emagrecer. Gente, não. Aqui é nutrição raiz, eu costumo falar. Essa nutelagem aí, aqui não existe, tá? Aqui é pão francês, é pão d'água, é pão de trigo, é como você quiser chamar, é pão integral, se você quiser chamar também, é como você quiser, é açúcar tradicional, porque açúcar é açúcar, tá tudo certo. Você vai emagrecer comendo de tudo, é só você saber o que você está levando para sua casa, saber fazer as combinações corretas, saber identificar o melhor rótulo nutricional, tá bom? Saber a quantidade que o seu corpo precisa para queimar gordura. É isso o emagrecimento, tá certo? Então, assim, é, é uma live aqui que foi mega importante para vocês terem um pouco de conhecimento, né? E, e é importante aí quando vocês levem algo para casa de vocês, como eu falei, tenham consciência, né? E não levem nada aí que vocês estão com dúvida, tá? Porque isso pode gerar aí mais dúvidas na hora que for se alimentar e tudo mais, tá? Venceslau, o que tu pode acrescentar mais para elas? Eu acho que é exatamente isso que você falou, porque quando a gente vai no mercado, que é um hábito comum que a gente faz, um hábito até gostoso de fazer, a gente vai levar alimentos não só para a gente, mas para as pessoas que a gente gosta. Então, imagina só, muitas vezes escolher um alimento que tem lá, poxa, zero açúcar, e eu pego, poxa, eu vou levar esse alimento aqui, que legal, vou levar para o meu filho, ou para minha mãe, de repente, que é diabética, é idosa, e aí o produto às vezes tem açúcar disfarçado, e eu estou dando para minha mãe que é diabética, por exemplo, estou usando de exemplo aqui, ou para o meu filho, e aí eu vou lá, ele fica todo estufado, com cólica, porque eu não soube escolher, eu levei com boa intenção, mas eu levei algo para dentro de casa que não era legal. O intuito da live é que a pessoa possa levar para casa sabendo o que ela está levando, né? Está levando um chocolate ao leite, com um pouquinho, que tem açúcar e tudo mais, legal, mas está levando com consciência do que está levando. O pior é levar um alimento achando que ele é uma coisa e na realidade ele é outra completamente diferente. É isso que a gente quis mostrar aqui nessa live. É por isso que realmente são informações que a gente quis trazer e realmente que somassem no dia a dia para vocês, para que vocês conseguissem sair daqui e aplicar isso. Porque com certeza, usando essas 8 dicas, mais a nona, que foi um bônus incrível que a Bruna trouxe, eu tenho certeza que vocês vão ter uma visão completamente diferente. E dentro da aula, a parada muda 100%. É ainda maior, mais profundo. Tá? Então, para mim, foi fantástico. Esse conhecimento aqui é incrível passar para vocês. Perfeito. Bom, gente,
esse foi o último episódio de aquecimento para a nossa jornada de emagrecimento. Começa na segunda-feira, às 8 horas da manhã, será liberada a primeira aula para vocês, tá? Se você ainda não se inscreveu, o link está na minha bio, é gratuito. A gente está aí com mais de 1.500 mulheres inscritas para essa jornada de emagrecimento. Então, eu tenho uma certeza absoluta que vai ser o maior sucesso, que eu vou poder ajudar várias pessoas a acelerar o seu metabolismo e emagrecer até 10 quilos em 15 dias, comendo de tudo, que é o melhor do emagrecimento, tá? E eu vou dar os primeiros passos para você chegar nesses menos 10 quilos, até 10 quilos a menos em 15 dias. Então, eu quero saber de vocês. Quem aqui precisa emagrecer? Coloca quantos quilos você precisa emagrecer aqui para eu saber e para eu levar o melhor conteúdo para vocês na segunda-feira. Comenta aí, tá? E olha, se você já se cadastrou, se já está dentro de algum grupo VIP nosso, tá tudo certo, fica de olho no seu e-mail, caixa de spam, caixa de entrada, porque quem se cadastrou ali, colocou o seu e-mail, já está no grupo, vai receber em primeira mão no e-mail e depois vai receber nos grupos de WhatsApp, tá? Então fica tudo programadinho, tá bom? Ó, e uma coisa importante, não sai do grupo, tá? Porque lá, na semana que vem, a gente vai te entregar um material fantástico, mas eu não posso dar spoilers. Só te falo isso, fica lá. Fica lá. Como é só nós, administradores, que mandamos mensagem, você não vai ser incomodada. Então, somente a minha equipe e eu que temos acesso ao grupo. E se você quiser interagir com outras mulheres, existe a comunidade do Facebook exclusiva para isso, para você contar a sua história, falar com outras pessoas e tudo mais, tá? Ó, só sai do grupo ao menos que você não queira participar da jornada e tá tudo bem se você não quer. Super respeito a sua decisão, paciência, tá? Agora, vocês que querem ter resultado, que querem emagrecer até 10 quilos em 15 dias e continuar emagrecendo depois, fica lá e não sai de jeito nenhum, porque eu vou te abraçar, vou pegar na tua mão e vou fazer ter o resultado, tá? Vamos ler aqui as mensagens. Tem gente que precisa emagrecer 35 quilos, 15. Eu preciso perder uns 40. Tudo certo, dá para perder. Bem de boa, tá? E os 5 já está ótimo. Beleza, meninas. Show de bola. Gostei de ver. Ó, então, segunda-feira a gente tem encontro marcado. O link da aula será disponibilizado no e-mail e nos grupos VIP de WhatsApp, tá? Então, fiquem lá e a gente se vê na semana que vem, na fase 3. A fase 3 está o cronograma no meu feed aqui no Instagram. E se por acaso você perdeu alguma live, eu fiz 10 lives. O tempo passou voando. Eu fiz assim, ó, 10 lives. Quando eu comecei assim, gente, eu não vou dar conta. Mas eu tô finalizando as 10 lives com sucesso. Quem aqui me acompanhou nas 10 lives, gente? Eu sei que é difícil, né? Mas será que teve alguém aqui? Eu sei que teve. Sei que teve umas 2 pessoas aqui que eu vi hoje que passaram por aqui que sim. Então, gente, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todo mundo que me acompanhou durante 2 semanas consecutivas. Eu aqui enchendo o saco de vocês, falando um monte de coisa, um monte de informação. E vocês aguardem que a jornada de emagrecimento eu vou entregar muito mais, e tudo numa hora só. Então vai ser assim, ó. Tanto conteúdo que tu vai precisar de um caderno grande. Então já é uma dica extra para ti, tá? Porque o que vai ter lá não tem em lugar nenhum. Você não vai encontrar aqui no meu perfil. Você não vai encontrar em grupo. Você não vai encontrar em lugar nenhum. Então, segunda-feira, fica de olho lá nos grupos de WhatsApp. Eu não sei em qual grupo você se encontra hoje, que a gente está com vários. Tá? Imagina, 1.500 mulheres tem grupo. Nossa, muitos, tá? Então, ó, eu vejo vocês segunda-feira. Um grande beijo, um bom final de semana para cada uma de vocês e até mais. Tchau, tchau.